Pegbowl é uma das ferramentas mais famosas aí de análise estatística da internet, principalmente focado em futebol. Mas será que ela realmente é tão diferente assim? Ou então, será que vale a pena você assinar, pagar o plano premium deles? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que tem dentro do Pegbowl para que você possa tomar essa decisão se vale a pena ou não utilizar essa plataforma dentro das suas apostas. Tá? Já adianto que eu, Stefano, não utilizo essa ferramenta com tanta frequência, tá? Então não é uma ferramenta assim essencial. Mas, de fato, ela tem vários e vários recursos que vão ser muito úteis, dependendo aí da sua estratégia, da sua metodologia, da sua abordagem, enfim. Vamos logo para a tela que a gente vai fazer tudo por lá. Eu vou mostrar tudo que tem dentro do Pegbowl para que você possa utilizar aí, ou não, né? Se você achar que não faz tanto sentido. Eu não quero deixar esse vídeo longo, então já vamos sem enrolação direto para a tela. Lembrando que eu peguei essa conta emprestada com a turma do Clube da Aposta, vai ter link aqui embaixo que é de afiliação e tem algum benefício lá que agora eu esqueci para vocês, depois eu deixo aqui no texto, mas provavelmente é algum mês grátis, uma semana grátis para vocês testarem, tá? Não é link meu, não vai vir direto para mim nada que vocês fizerem a aquisição, mas vai ajudar eles que estão aqui ajudando a gente a produzir esse vídeo, beleza? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui dentro do Pegbowl? Primeiro, na parte de tela assim, inicial, é muita informação. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para orientar vocês a entenderem um pouco o que é esse mundo de código, número, cor, enfim. Vamos por partes. Aqui em cima você tem a classificação entre jogos e ligas. Aqui não tem muito segredo, né? Um você classifica por jogos, no outro você vai classificar aqui, ó, pelas ligas. Premier League, La Liga, enfim. Eu acho que sempre é legal você utilizar a parte dos jogos, tá? Aqui tem algumas notificações, o idioma, você pode trocar o idioma se você quiser. Eu deixei em português. Aqui você muda para o tema noturno ou diurno, tá? Preferência pessoal. E aqui tem os detalhes, assim, da sua conta, da sua assinatura, se você for assinante. Aqui na parte da esquerda, vocês vão ter um calendário, que é basicamente para vocês escolherem. Se vocês querem analisar o jogo de amanhã, por exemplo, vocês vão para o dia seguinte. Vocês estão vendo, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 18/10, você pode ir para o dia 19/10 e pronto. Os jogos também já vão se atualizar aí na sua tela sem maiores dificuldades, tá? Vou voltar aqui para o site. Daqui você também tem alguns outros filtros, né? Que são, aqui tem todos os jogos, você pode filtrar pelo que está ao vivo. Eu estou gravando de madrugada, então só vai ter Liga Asiática aqui, ó. Pá. Todos os jogos do Japão, enfim, tudo rolando aqui para que vocês possam fazer as análises que vocês acharem interessantes ou pertinentes, tá? Tem a parte de scanner, que depois a gente vai falar mais para frente. Os favoritos, você pode favoritar um jogo. Então, vamos supor que eu quero favoritar aqui, ó, esse Tóquio Verde Albirex. Estou aqui favoritando. Aí você vai ter algumas observações aqui, eu não vou fazer nada, né? Só vou favoritar ele aqui. Pronto, aqui, se você for nos favoritos, ele vai aparecer. Então, sem grandes segredos, é basicamente aí como qualquer outro site funciona, né? Inclusive a Bet365 utiliza desse método. Você pode clicar na lixeirinha para tirar também. Tem as minhas ligas, se você quiser favoritar ou pressionar, também não fiz nada nesse time. E assim como você pode favoritar jogos, você pode favoritar equipes. Eles vão aparecer aqui nos meus times, tá? Aqui os finalizados são jogos que já foram encerrados no dia, para você ver resultados, etc e tal. Aqui, ó, todos os jogos já aconteceram. E tem os próximos, que são todos os jogos que ainda não foram finalizados, tá? Vamos voltar aqui para todos. Tá explicado. Essa parte do menu, ela é bem simples e bem intuitiva, na minha opinião, tá? Mas se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários. Bom, aqui vocês vão ver que tem uma porrada, são todos os jogos do dia mesmo, né? Estão organizados aqui, ó, por liga, basicamente, né? Em ordem alfabética, como vocês estão vendo. E vai lá para baixo, vai muito, 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 muito longe, ó. Eu não vou nem chegar lá no final, que vai travar tudo aqui. O que vocês podem fazer? Aqui na parte da esquerda, a gente tem as ligas. Então, vocês podem olhar só uma liga. Você quer, por exemplo, sei lá, a Série A do Brasileirão. Você vem aqui em Brasil, acha a Série A e clica aqui, ó, pronto. Já vai aparecer aqui só os jogos do Brasileirão, só os jogos que te interessam. Ah, mas eu também quero a Série B. Você clica aqui na Série B e você vai ver que eles vão se somando, né? Eles vão aqui, ó, tem a Série A e tem a Série B também, eu coloquei nas duas. Ah, mas e outro país? Beleza, vamos colocar. A Áustria também é foda, né? Vamos pegar aqui a Superliga da Bélgica. Pronto, tá aqui na nossa tela também. E notem que agora não tá em ordem alfabética, tá na ordem que você foi colocando, né? Se você clicar de novo, você tira e vai adicionando as ligas que você quiser, só para aparecer aqueles jogos que realmente te interessam, tá? Você pode vir aqui em filtrar também e fazer algum tipo de busca, caso você queira, beleza? Vou tirar aqui os filtros do Brasil para voltar em todos os jogos para a gente continuar a nossa apresentação. Bom, aqui você vai ter quatro menus básicos, né? O estatísticas pré-jogo, o estatísticas ao vivo, previsões e quedas de odds. Vamos por partes. As estatísticas pré-jogo é basicamente essa tela que vocês já estão vendo, que é um resumão de tudo que está rolando aí dentro do dia, né? Então, eu classifiquei aqui por liga e dentro da liga está classificado por horário. Então, vejam que esses jogos da Premier League estão em ordem de horário. Depois vem La Liga, depois vem Série A, depois vem Bundesliga, tá? Então, sem muito segredo. Bom, aqui vocês já perceberam, a estrelinha, vocês podem favoritar.
que já vai fazer o quê? Trazer lá para a nossa tela de favoritos que a gente já viu anteriormente. O alfinete, ele serve para fixar um jogo. Então, vamos supor que eu estou aqui no Brasileirão e eu quero fixar os 2 jogos do Brasileirão. Pronto, eles já vão ser fixados para a gente. E eles vão aparecer antes em outras telas que a gente for fazer, tá? Já tá até aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima, eu fixei esses 2 jogos. Eles estão fixados aqui para a gente poder trabalhar. Você pode minimizar, né? Você pode aqui, ó, tirar e voltar para a tela normal, beleza? Aí tem a liga, né? O país e a liga, Premier League, horário, jogo. Aqui acho que não tem nenhum segredo também. Como você tem a 1 e 2 seria basicamente o mandante e o visitante. Né? Então, a odd 3,69 para o Forest, 1,97 para o Chelsea, aqui 2,66 para o Brighton, 2,62 para o Newcastle, também sem segredos. O que é esse favoritismo? A estrela, ela mostra o grau de favoritismo de uma equipe, tá? E esses são notar que o time da casa é laranja e o time visitante é azul. Então, o que essa estrela faz? Se a estrela é branca e pequena, como vocês estão vendo aqui, é um jogo sem favoritos. Vocês podem ver que as odds são muito parelhas, então não tem um favorito muito claro ali, tá? Se você tiver um favorito, essa estrela vai estar vazada, como esses primeiros exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês, com a cor do time favorito. Então, o Chelsea é favorito como visitante, a estrela azul vazada. O Manchester City é bem favorito contra o Everton, estrela laranja vazada. O que é uma estrela pintada? É quando o time é muito favorito, né? Acho que a odd é abaixo de 1,30, se eu não me engano. O Barcelona paga 1,21, então a estrela laranja, mandante, colorida. Vamos ver se eu acho mais uma aqui pra gente, ó. PSV, odd 1,24, também vai estar colorida. Então, é isso que o favoritismo indica. Então, se você gosta, por exemplo, de favoritos, você pode utilizar isso para já ir filtrando e já abrindo só os jogos que te interessam, né, nesse filtro. Tá? E aí, daqui para frente, são estatísticas daquela partida. Tá? Então, aqui tem a questão da eficiência, né, que essa equipe tem. Acho que é na conversão de gols, não cheguei a me adentrar muito nessa estatística. Tá? Aqui é a classificação das equipes, né, dentro de uma liga. Vocês podem ver que eles sempre destacam as condições. Né? Por exemplo, aqui ó, no Villarreal Betis, a gente tem um jogo de terceiro contra quarto. Então, é um jogo destacado aqui que pode ser um jogo legal, um jogo importante, tá? Assim como também jogos muito entre times de baixo da tabela, como se fosse um vermelho, né? Um marrom no fundo, mas tem isso também para que vocês possam ir dar uma filtrada. Aqui tem os pontos por jogo, né? Points per game, por isso que está em PPG, tem em inglês. Quantos pontos essa equipe tem por jogo? E, novamente, quando a equipe é muito forte, ó, o Manchester City tem 2 pontos por jogo em casa. Acima de 2, fica esse verde aqui destacado, né? Para você ver que é uma equipe que pontua muito naquela condição. E também, isso vai ajudar a gente a filtrar ali aquelas partidas mais importantes. Daqui em diante são estatísticas mais comuns, né? Então, média de gols das 2 equipes somadas. Então, 3 para o Chelsea, 2,9 aqui, 2,8, assim sucessivamente. Quando a gente vai para ligas mais under, como o Brasil, já cai para 2.2, 2.2, enfim, cadê a Série B aqui? A Série B vai ter 2.2 também, enfim. É a média aí das principais equipes, tá? E se você for colocar o mouse na média de gols, tá vendo? Aqui, pontos por jogo. Se você colocar o mouse na sua tela, não sei se aparece a tradução para vocês na gravação, mas vai aparecer o que é cada uma dessas colunas, tá? Então, aqui, percentual, eficiência, enfim. Aqui tem os percentuais de over 2,5 e de ambas marcas, né, BTS. Então, aqui em Forest e Chelsea. Aqui, só é importante lembrar, tá? Eu tô gravando esse vídeo, a gente tá bem no comecinho da temporada europeia, estamos em outubro. Então, essas estatísticas não são tão refinadas assim ainda, mas mais para frente elas vão se diferenciar, tá? Então, a gente tem o percentual de gols em ambas marcas das 2 equipes, a média de escanteios e também os escanteios esperados aqui pelas estatísticas, pelos padrões da própria plataforma, tá? Você também pode classificar aqui, ó, por padrão, ou você pode personalizar daqui a pouco a gente vai ver como fazer isso. E aqui também classificar por ordem, né? Então, você quer a total foi casa, diferença, enfim. Depois você pode dar uma fuçada nisso com calma. E tem aqui você poder baixar esses dados para Excel também, caso você queira aí fazer alguma coisa mais refinada na sua planilha, tá? Bom, eu acho que a tela inicial a gente já foi por quase tudo. Vejam que, além disso, a gente tem aqui nessa engrenagem a possibilidade de fazer configurações, tá? Então, aqui você já tem a visão padrão, né? Você pode criar outras formas de apresentar a sua tela. E aí tem também as legendas, né? A eficiência casa fora, classificação, pontos por jogo. Isso é basicamente o que está aqui à nossa direita, tá? Mas a gente pode, por exemplo, editar e criar um novo padrão. Então, aqui, ó, teste. Vou colocar como teste. E tudo que vocês quiserem personalizar, vocês podem fazer aqui. Então, menos indicadores. Ó, eu quero a expectativa de gols, me interessa. De canteiros, favoritismo já não me interessa. Por exemplo, vou tirar.
Pontos por jogo também não quero. E você vai ver que ele vai mostrando o número da coluna também, tá? Quantas colunas vão estar na sua tela. E aí tem muita coisa, tá? Não vou passar em tudo aqui, porque vai ser muito difícil, mas a gente, trabalha muito com mercados alternativos. Eu quero total de média de chutes e eu quero casa fora, né? Não média final. Eu quero saber em casa e fora. E eu quero também saber a média de chutes no gol, casa e fora. Vou colocar aqui também. E vocês vão vendo, além disso, que os indicadores vão aparecendo aqui também, as quantidades de informações que já tem. Tem duas de odds, duas aqui, uma aqui, né, de estatísticas 1x2, vou tirar essa eficiência também e tal. Enfim, depois que você fizer tudo isso, você vai clicar aqui, nesse check, né? Para que essa visão esteja filtrada. Fechou? Aí, você vai falar, pô, mas não mudou nada. Muito fácil. Você tem só clicar aqui no filtro e pronto. Tudo que você ajustou ali vai aparecer aqui. Lembra que a gente colocou os gols? Aqui no final já aparecendo os chutes, total de chutes por jogo, casa e fora, né? Ou seja, o Nottingham Forest tem quase 25 por jogo e o Chelsea 24. E aqui os chutes também no alvo, casa e fora das duas equipes, tá? Então a gente personalizou essa tela com as informações que a gente queria. Mas se eu quiser voltar, fácil. Você vem aqui em teste e volta para o padrão, já volta à visualização anterior. Então vejam que você consegue criar várias telas para coisas diferentes. Então, se você está, por exemplo, analisando jogos para finalizações, talvez você possa criar telas só com a parte de chutes ao gol, finalizações da equipe casa fora, finalizações sofridas casa fora. E aí você tira toda essa parte de gols, de eficiência, de pontos por jogo, tá? Você deixa ela personalizada como você quer. E toda vez que você quiser fazer análise daquele mercado, você clica aqui, acha que, no caso, a gente nomeou como teste, ele vai trazer aquelas informações. Você terminou de fazer análise, quero fazer uma análise de outro mercado aqui agora. Você vai lá e já deixa tudo organizadinho para você, tá? Isso é bem legal e eu acredito que seja um recurso só do plano pago, tá? Bom, passando para a aba de estatísticas ao vivo, a gente tem, obviamente, os jogos que estão ao vivo. Aqui tá rolando um erro, não é a primeira vez que acontece comigo, mas provavelmente é porque, enfim, os jogos não estão configurados certinho e tal. Depois a gente dá uma olhada, mas aqui é mais ou menos isso daqui, a mesma que a gente já assistiu, mas aplicado apenas aos jogos que estão ao vivo, que estão rolando naquele determinado momento. Passando agora para a parte de previsões, o que é isso daqui? Nada mais é do que uma forma que o Packball faz para te apresentar a melhor aposta para cada jogo com base nas estatísticas deles, tá? Então é como se fosse assim, vamos dizer, como se fosse um tipster para você, né? Ele vai trazer as melhores apostas para aquele jogo. Eu já testei isso aqui? Nunca testei. Não sei se dá lucro, não sei se tem implemento de resultados, enfim. Teria que fazer um teste, começar a fazer essas apostas e ver se realmente funciona ou não, tá? Mas é uma possibilidade que a gente tem meio que pré-pronta se a gente seguir algumas apostas, tá? Então, o que aqui muda? Até aqui é basicamente tudo igual, né? A gente tem os jogos e tal, posições, etc. Aqui a gente pode ver qual que é a melhor aposta, tá? Então, você ainda não está identificado muito com os números, se você colocar o mouse em cima, isso vai te ajudar. Mas aqui na direita também vai ter a descrição da aposta. Então, no jogo do Forest contra o Chelsea, a aposta recomendada é o Chelsea para vencer, visitante para vencer. Já em Brighton e Newcastle, a aposta que eles recomendaram é um race de escanteios para o Newcastle bater 5 escanteios primeiro. Então, ele poderia bater 5 escanteios antes do Brighton, tá? No jogo do Burnley com o Leeds, a dica é menos de 3,5 cartões. Para Manchester City e Everton, menos de 9,5 escanteios, tá? Então, tudo isso é feito aí com base nas estatísticas do próprio Packball, tá? E aí, o que você tem na sequência aqui? Primeiro, ele mostra a estatística da aposta que ele recomendou dos últimos jogos, né? Então, aqui no caso do race do Newcastle, em 80% dos últimos jogos, essa aposta, pelo jeito, bateu, tá? O menos de 3,5 cartões também bateu em 70% das apostas dessas partidas, tá? E aí tem a previsão de chance. O que realmente interessa aqui para você entender por que essa aposta é recomendada? Essa coluna de odd, que é a odd da aposta em si, né? Então, o Chelsea para vencer é 1,97, o Reis do Newcastle 2,60, assim sucessivamente. Aqui no EV+, você tem o que seria a odd justa do Packball, né? Usando as estatísticas do Packball, ele chegou, por exemplo, que o Chelsea deveria pagar 1,67 nessa partida, e não 1,97, como está acontecendo. Da mesma forma, Brighton e Newcastle, esse race de escanteios, na visão do Packball, deveria ser 1,25, né? Eu não acho que um time visitante num jogo parelho deveria ter uma odd de 1,25 para fazer 5 primeiro. Mas por que ele está dando essa odd justa? Pelas estatísticas, né? Nas últimas partidas, o Newcastle deve ter batido com muito mais frequência, então ele chegou nessa odd justa de 1,25, tá?
E aí, no final, tem a diferença entre o que é a odd justa para o Packball e a odd que o mercado está te oferecendo, que é o famoso EV+, né? O valor esperado positivo. Então, vejam que aqui nesse exemplo que eu dei do 1,25, tem 1,35 ticks de diferença para a odd justa. Teria muito valor na visão do Packball. E assim, sucessivamente, né? O Chelsea não é todo aquele valor, mas são 30 ticks, né? Deveria pagar 30 ticks a mais do que seria o justo. Olha, você está pagando 30 a mais. Então, resumidamente, é a possibilidade de você ter apostas ali em cada partida de acordo com o que tem mais valor aqui, de acordo com o Packball, tá? Vocês estão vendo que conforme você vai descendo, tem muita opção de aposta, tá? Obviamente, sair fazendo tudo não faz sentido, o que eu recomendo para vocês? Façam um filtro aqui do mais EV, né? Para que você filtre, talvez, sei lá, aquelas apostas que são muito pouco valor, como, por exemplo, aqui em Barcelona e Girona, o mais de 8,5 escanteios é recomendado, mas só tem 8 ticks de diferença entre o que seria a odd justa e a odd valor. Você pode estabelecer um parâmetro aqui de, eu vou pegar quando tiver pelo menos 50 ticks, né? Aqui, ó, a partir de 0,59, sei lá. Vocês podem fazer algum tipo de filtro, porque senão vocês vão ficar fazendo apostas demais, não vai nem ter banco para fazer tudo isso de aposta. E aí seria legal vocês terem esse filtro, tá? E vocês podem, inclusive, ordenar pela diferença, né? De odd versus EV. E aí vocês vão poder clicar aqui, ó. Então, quais apostas têm mais valor? Aqui nesse Douglas High e Argentino Monte, alguma coisa que eu não sei nem que time que é, o Vicente para vencer está pagando 4, deveria estar pagando 1,50. Então, aqui tem mais diferença. E aí ele vai elencando da maior para menor até você fazer isso, seu filtro, quero só a partir disso, ou a partir daquilo, para vocês fazerem. Tá? Então, basicamente é isso. E, por fim, a gente tem aqui a queda de odds, que é uma tabela que vai mostrando ali as odds que estão se movimentando muito para cima, muito para baixo. E a variação, vocês podem ficar aqui nesse íconezinho de gráfico para ver também as orientações da partida. Então, tela inicial, basicamente é isso. O que eu acho que é mais útil para a gente, que é apostador, principalmente pré-jogo, é olhar as estatísticas pré-jogo, que a gente já viu em geral, e principalmente você poder personalizar a sua tela, eu acho muito bacana. E também essa parte de previsões que podem ajudar a gente a, eu não seguiria cegamente, mas você pode começar a olhar aqui e ver algumas coisas. Vou voltar aqui para a nossa organização padrão que a gente tinha aqui. Até mudou, mas não tem problema. Isso não muda muito. Voltou, pronto. Para te indicar, então você fala assim, Chelsea para vencer. Pô, mas eu não acho que tenha valor. Para mim, tá justo essa odd do Chelsea. Beleza, você vai para a próxima, mas pode ser assim um parâmetro. Pô, não tinha parado para pensar nesse race de escanteios do Newcastle. Será que não vale a pena fazer? Vou dar uma olhada lá, vou olhar com mais detalhes as estatísticas, tá? Então, é basicamente um filtro. São as duas abas mais interessantes. E como você vai poder fazer esse refino dessas apostas e ver se vale a pena ou não? Aí é o que tá, a gente ainda tem que ver a tela do jogo, né? Uma tela da partida em si. Deixa eu pegar um jogo aqui que vai ser interessante para a gente fazer uma análise legal. Vou pegar aqui, pode ser aqui, ó, esse Corinthians Atlético Mineiro, que é time brasileiro. Você vai clicar aqui no jogo. Isso vai abrir a nossa tela da partida. Aí você pode ajustar o tamanho da tela, se você quer deixar ela aqui meio a meio, porque isso pode ajudar facilmente, aí fuçando para lá e para cá. Eu vou fazer a análise do Corinthians e Galo, porque é um campeonato que já está mais no final, na fase final, né? E vejam que vocês também podem pôr mais jogos aqui, ó. Vou pôr aqui Bayern. Bayern de Munique, Bayern e Dortmund. Pronto, tá aqui, ó. Vocês conseguem fazer esse ajuste numa boa facinho, tá? Vou voltar aqui para Corinthians e Galo. Vamos falar, então, vou agora abrir totalmente aqui o máximo que eu puder a tela. Opa! Para que fique melhor para a gente ver. Mas vocês podem deixar ela meio a meio, como eu mostrei para vocês. Beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Muita informação também para poder trabalhar na tela de jogo. A primeira parte, essa parte de pré-jogo, traz para a gente os desfalques das equipes. Essas notas aqui são como se fosse a nota do SofaScore lá, né? Notas para vocês saberem jogadores que têm notas importantes, são jogadores importantes para aquela equipe, se eles jogam bem e tudo mais. Se vocês clicarem na setinha do jogador, tem o detalhamento do porquê ele não joga, né? Nesse caso, ele é meio machucado, ele é meio de campo, avaliação dos jogos, que é a nota que está aqui, né? Minutagem em campo, enfim, tem mais informações para vocês olharem. Então, quais são os desfalques do Corinthians? O Garro, o Depay, o Carilho e o Chaves. Para quem acompanha o futebol brasileiro, sabe que o Garro e o Depay não jogar não é bom sinal para o time do lado do Coringão, né? São dois jogadores bem importantes, principalmente o Garro. E o Depay também. E do lado do Galo, a gente tem alguns desfalques também, né? O Dudu, na verdade, tá suspenso, né? Ele não está machucado. Mas tem também o Patrick, que não é titular. O Alexandre, que é um jogador importante, que veio na última janela. E o Coelho também, que vinha jogando com regularidade também. Então, vocês conseguem ver aqui facilmente quais são os desfalques para o confronto, as calções mais prováveis, tudo. Aqui tem dados estatísticos gerais, né? Classificação e tudo mais.
E tem as odds aqui. As odds são bem legais porque vocês podem analisar. Vamos supor, eu não gosto dos mercados principais porque eu acho que não tem valor. Você marca aqui, ó, eles tiram. Você tira aqui, tem todos. Quero ver só gols, tá aqui. Quero ver só escanteios, tá aqui. Quero ver escanteios e cartões. Você clica em cartões, eles vão aparecendo aqui também. Aí você, entendeu? Você pode ir tirando. E além disso, quando você quiser olhar um mercado mais a fundo, vamos supor que você queira pegar aqui esse mercado de 5.000 cartões. Se você clicar na setinha, vai aparecer aqui, é que nesse caso tem pouca casa. Deixa eu pegar o mercado principal. Se você colocar no 1x2, vão ter várias casas de apostas aqui mais relevantes e também quais são as odds disponíveis nesse momento, além do gráfico de movimentação, né? Dá para ver aqui, ó, que o Galo está subindo um pouquinho, e o do Corinthians até baixou um pouquinho nesses últimos momentos, e a avaliação, né? Não é a melhor ferramenta para fazer isso, mas só para vocês saberem que tem, tá? Tem outras ferramentas melhores para a gente fazer esse tipo de análise, buscar esse tipo de informação, tá? Então, esse aqui é o pré-jogo, são as informações básicas e algumas estatísticas gerais para vocês olharem. Enfim, aqui acho que nada muito interessante, a não ser, claro, o árbitro do jogo, se você aposta em cartões, escanteios, enfim, isso é bem relevante para a gente, tá? Mas nada que outros sites não tenham de forma até mais simples para a gente olhar. O ao vivo é a tela do ao vivo, tá? Depois talvez eu volte aqui. Como não está começando o jogo, não tem nada para a gente mostrar aqui. Nas odds vem exatamente o que eu já mostrei para vocês, então vocês podem ir abrindo aqui e olhando mercado a mercado. E tem também a parte de queda das odds, né? Que mostra ali quais são as movimentações mais relevantes, né? Então, visitante, como eu falei, ó, o Galo já subiu 8%, vocês podem ver, se tiver alguma... Ó, aqui chamou atenção. Valorizou 10% essa odd, mais depois de 2,5 gols no primeiro tempo. Claro, é algo muito improvável, era uma odd 8,55, subiu para 9,4, mas dependendo da odd, talvez possa ser algo mais atrativo, tá? Aqui, ó, outra coisa que subiu 15%, para o Galo cobrar 5 escanteios primeiros, era 2,52 para 3, então são alertas que você pode ter aí de que essas odds podem estar ou não desvalorizadas ou supervalorizadas, tá? Na aba de estatísticas, como o nome já diz, a gente vai ter o quê? Estatísticas das equipes, tá? Deixa eu dar um zoom um pouco menor, deixa eu ver se vai ficar muito ruim para vocês verem. Eu acho que não, só para a gente poder ver as telas. Depois vocês conseguem abrir na casa de vocês também e ter isso mais informação. Bom, primeiro a gente tem as estatísticas aqui do Corinthians, né, e depois do Galo. Então, o percurso é basicamente a posição do time rodada a rodada. Então, o Corinthians começou até aqui o campeonato meio de tabela, depois caiu um pouquinho e está aí oscilando nessa faixa aí das últimas partidas. Tá? Tem aqui também os jogos recentes, se você quiser, você pode até abrir aqui e dar uma olhada em como foram. Tem bastante estatística, tá? Posse de bola, chutes, enfim, lateral, enfim. Se vocês quiserem tiver alguma curiosidade, para que isso é útil? Estamos analisando aqui o Corinthians. Pô, o Corinthians tem uma sequência bem ruim, né? Mas aqui ele meteu um 3-0 no Mirassol. O que aconteceu nesse jogo diferente? Você pode abrir aqui e dar uma olhada nas estatísticas, ver se teve alguma coisa fora do comum, enfim. O que a gente pode ver aqui? O Corinthians marcou um gol não muito tarde, né? Um gol até que cedo. Isso pode ter condicionado bastante a partida. Então pode ser que isso... Se o Corinthians sai na frente, é um jogo diferente. Vocês podem ver que nos outros jogos, todos o Corinthians não saiu na frente, não conseguiu reverter. Então, é para isso que serve esse tipo de análise. E o Galo, a mesma coisa aqui também, tá? Na parte de percurso. Só que notem que você fala assim, pô, mas só isso de estatística? Não. Né? Primeiro que vocês podem dar uma ajustada aqui, ó. Eu coloquei 10 jogos, mas vocês podem pôr 20 jogos, vocês podem pôr só 5. Se são todos os jogos, ou só os jogos em casa e fora, né? A condição dele. Se todas as ligas, ou só dessa liga específica, que no caso é o Brasileirão. Enfim, vocês podem também ajustar essas informações. Aí vamos para o geral. O geral vai trazer uma série de dados estatísticos, mas gerais mesmo, né? Que você encontra nas plataformas também, né? Então, média de posse de bola, nas últimas 10 partidas, quantas que ele ganhou, empatou, perdeu, a eficiência de resultados nessas partidas, quais são os resultados mais frequentes, para quem gosta de correct score, por exemplo, é uma coisa legal para dar uma olhada. Média de chutes, né? Chutes no gol, chutes para fora, chutes bloqueados. Para quem trabalha com chutes, essa é uma ferramenta bem legal, tá? Porque vocês conseguem ver não só as estatísticas, como vocês conseguem abrir aqui, ó, e dar uma olhada no desempenho jogo a jogo. Bem útil mesmo, tá? Então, total de chutes. Vamos pegar aqui o histórico recente do Corinthians. O Corinthians tem feito ali jogos com volume não muito claro, né? Jogos que faz 14, 12, cai para 8, chutou só 2 contra o Fluminense, enfim. E vice-versa, né? Também os dos visitantes ali, tá? Então, só para vocês terem essa informação também. Aí tem a questão dos gols marcados, e vocês vão ver que, ó, tem um destaque de verdinho aqui para os melhores momentos. O Corinthians faz bastante gol aí na reta final do primeiro tempo, né? E o Galo não tem nada, assim, muito absurdo de destaque. Mas também costuma marcar, ó, apesar de não bater esses 25% do Corinthians, também marca bastante. Pode ser um bom momento para fazer um over HT, por exemplo, enfim. Tem a média de passes, a média de ataques.
os melhores momentos ali de ataques também mais aprofundados, enfim. E as médias gerais de faltas, enfim. Precisa olhar de tudo depois com calma, tem muita informação. Tem a parte de gols, né? Então você tem as estatísticas, então os jogos, o Corinthians, por exemplo, em casa não teve nenhum jogo que terminou 0-0, enfim, dá para vocês verem isso daqui. Os momentos dos gols, como eu falei para vocês, tanto dos marcados como sofridos, dá para a gente fazer algumas análises prévias do que espera da partida, os handicaps, né? De gol, se cumpriu, se não cumpriu a linha, enfim, tem esses dados para vocês utilizarem. E aqui a parte de escanteios, né, com números gerais de escanteios também, tá? Com muita informação, muito gráfico. E a parte de cartões, mesma coisa, só que logicamente aplicado aos cartões, tá? Então tem muita informação estatística. Na aba de jogadores, como o nome também já indica, a gente vai falar sobre os jogadores em questão, né? Tem as possíveis escalações, né? E um indicador de que 72% dos prováveis vão iniciar. Então, o que é esse 72%? É para dizer o quanto da escalação é confiável mesmo, né? E o que é muito legal dessas escalações é o percentual de cada linha, cada setor do time, né? Então, por que isso é útil? Às vezes, não, aqui no caso é o goleiro, né? Mas vamos supor que você tivesse essa estatística de 0% nos atacantes, né? Ou seja, aquela equipe está jogando com um time totalmente desconfigurado no ataque, né? Então já é uma informação que isso pode afetar. E o Galo, a mesma coisa, né? O Galo, por exemplo, só vai ter um dos seus defensores principais, né? O Saravia, Juan e o Vitor Hugo. 2 deles não são titulares constantes. Então, peraí, o Galo pode ter problemas defensivos em função disso, né? E isso pode ser útil também. Então, aqui tem alguns outros destaques, né, mais gerais, de quem é o jogador mais faltoso. Você gosta de apostar em faltas, o Alan Franco fez bastante falta, pode ser útil, enfim. Mas sempre olhem com mais profundidade, né? E muito detalhe legal aqui de participações, eventos, quando fez gol, quando não fez, enfim, dá para vocês se aprofundarem também. Essa aba de estatística é uma das que eu mais gosto aqui do Packball e que realmente é uma informação bem legal, que é um pouco da característica da equipe, né? Então, vocês conseguem ver, além desse gráfico que mostra aqui, ó, domínio de jogo, eficiência, ataque e defesa, e vai fazer um espectro ali das 4 informações para cada equipe, é muito legal os pontos fortes dos últimos jogos, né? Então, o Corinthians, por exemplo, tem muitos chutes livres diretos, então, chutes diretos, ele acaba chutando 16 por partida, isso é um ponto importante, então, se você gosta de apostar em finalizações, pode ser um dado legal, e também acerta bastante passes, tá? O Galo também tem essa concessão e tem uma boa atuação dos goleiros, o que não é bom sinal, né? Porque se os goleiros estão estão tendo boas notas, é porque estão chutando muito contra o gol do Galo. Isso é um ponto que você tem que ficar atento. Mas também tem os dados fracos, né? Lembrando, isso é tudo estatística, tá? Então não tem análise qualitativa aqui. Mas tem aqui, por exemplo, média altas de chutes sofridos. Então o Corinthians, mesmo dentro de casa, está deixando muito a desejar em termos de defensivos. Tem baixa frequência de ataques perigosos, né? Baixa precisão de chutes a gol, então quando você precisa chutar muito para fazer gol, enfim, mesma coisa para o Galo. Tem informações de estilo de jogo, o Galo, no caso, trabalha a bola com muitos passes, enquanto o Corinthians tem poucos escanteios marcados. Então, se você for, jogo do Corinthians vai ser pressão, vou em cantos, talvez não seja um bom cenário, né? Porque o Corinthians está fazendo só 4 escanteios por partida, né? Então, talvez até por isso que lá tinha uma sinalização de valorização da odd aí para o race de 5 do Galo, enfim. E tem também alguns momentos interessantes, né? O Corinthians sofre muitos gols no começo do segundo tempo, marca mais escanteios ali na parte final do jogo, provavelmente quando faz uma pressão, e o Galo a mesma coisa, né? Tem aqui o momento que ele mais gols, mais sofre, enfim. E vejam que não são as mesmas estatísticas, né? Vai variando aí de acordo com as características das equipes. No restante, não tem muito segredo, né? Tem os confrontos diretos recentes, se você gosta de olhar esse tipo de informação. Eu, pessoalmente, não curto muito, não me importa. Tem também aqui outras informações geral, gols, enfim, todas aquelas estatísticas que a gente viu, tem só do confronto direto entre eles, a classificação, que é basicamente o Brasileirão, né? Então, fica destacada aqui as equipes. Tem as previsões, que são basicamente as dicas de apostas, né? Então, lembra que a gente viu lá na tela inicial? Mesma coisa, que eles estão recomendando o casa para vencer, mas basicamente mesma odd. Aqui tem um pouquinho mais de valor no over, no over 0,5 no segundo tempo, né? Ou seja, para ter um gol na segunda parte, e também no under de escanteios, tá? Então são as previsões que tem aqui para a gente poder fazer. De novo, não recomendo que você siga cegamente, dá uma olhada nisso, volta aqui na aba de estatísticas, faz um confronto da parte de escanteios, por exemplo, né? E vê se faz sentido ou não, tá? O Corinthians realmente não consegue muito superar essa linha de 10 escanteios, né? São só 20% das suas partidas recentes que superaram essa linha, o Galo não bate 50%, talvez realmente seja uma aposta interessante, tá?
Aí tem a parte de análise, essa parte é também alguns insights que você pode ter ali, não acho muito relevante. E tem as apostas também gerais, caso você queira fazer algum tipo de anotação. Enfim, basicamente é isso que a gente tem na aba de pré-jogo. Só para a gente fechar, eu peguei um jogo aqui que está rolando do campeonato japonês, só para mostrar para vocês a parte, lembra de ao vivo que eu falei assim, depois a gente volta? Não esqueci, estamos aqui. Então mostra aqui basicamente esse mapinha vocês já conhecem, é bem parecido com o da Bet365, da William Hill, por exemplo, que é em tempo real. Vocês vão ver que eu já estou na parte do jogo em si, né? E tem as mesmas abas que a gente acabou de ver, mas eu estou agora no ao vivo. E vocês podem ver que tem algumas informações importantes, que é basicamente de chutes no gol, a questão do índice de pressão, escanteios, posse de bola, enfim, estatísticas gerais das equipes. O gráfico de pressão que o SofaScore popularizou, mas que não é uma ferramenta exclusiva do SofaScore. Tem aqui também minuto a minuto que aconteceu, né? Finalização, chute para fora, escanteios. Então dá para vocês acompanharem o que está rolando, né, em tempo real, por setor, né? Eles destacam o setor estamos no final, nessa parte do jogo. Tem também aqui alguns indicadores. Aqui a diferença de pressão, enfim, coisas para vocês utilizarem ao vivo. E as odds, né? Basicamente é isso que a gente tem nessa tela inicial. Tem também as estatísticas, né? Tudo que a gente já viu, só que o que está rolando em tempo real, então eles vão atualizando aí conforme vai acontecendo. E tem o campinho também, que é basicamente a formação, né? Para vocês saberem o que está rolando, os jogadores, as estatísticas, enfim. É isso, tá? Basicamente é isso que a gente tem no Packball. É uma ferramenta bem legal e bem útil para quem sabe utilizar ela, né? Para quem quer incrementar um pouco as suas análises com as suas apostas. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um tutorial aqui no canal. Já tem tutorial do Futados, já tem tutorial do Footstats aqui. Em breve eu vou trazer outras ferramentas também que vocês têm interesse. Enfim, tem bastante coisa. Lembrando que eu falei no começo do vídeo, é uma ferramenta que você precisa, que você vai ser lucrativa, ela vai revolucionar a sua vida? Não. É mais uma ferramenta de estatística, tem muita informação legal, tem muita informação diferencial, né, que não tem em outros sites, em outras plataformas, mas vai de você. Isso faz sentido para você? Não faz sentido? Agora você já viu por dentro como ela funciona, inclusive na versão paga, e pode tomar melhor a sua decisão. Pô, faz sentido? Não faz sentido, tá? Se você for criar sua conta, eu te peço gentilmente, usa aqui o link do clube, né? Afinal de contas, eles liberaram a conta para eu poder gravar esse tutorial para vocês. Não custa nada dar aquela moral também para o Clube da Aposta fazendo a assinatura pelo link. Mas lembrando, você não precisa, inclusive muitas das ferramentas do Packball não são pagas, tá? Você consegue usar o site de forma gratuita também. Estou querendo só te mostrar ali por dentro como que funciona, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Lembrando, eu não uso essa plataforma no dia a dia, então não sou um especialista de Packball, que só trazer para vocês essa visão geral. E já deixa nos comentários também, se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo inteiro, que não foi um vídeo tão curto assim, me fala aí que ferramenta que você gostaria que eu analisasse. Tem o Score, tem Futimob, enfim, tem muita ferramenta legal. Deixa aí que se for útil para a nossa comunidade, se a galera começar a comentar e pedir, eu trago mais ferramentas, porque eu sei, vocês gostam bastante, são os vídeos mais assistidos aqui do canal, então sempre que possível eu vou trazer novas ferramentas aqui para a gente poder analisar juntos e ver os prós e contras de cada uma delas.